E vamos ao tema, porque esse tema é muito interessante. E, além de ser interessante, é um tema muito difícil de se tratar, por incrível que pareça. Pleno ano de 2025, plena era tecnológica, o tema saúde mental ainda é um tema difícil de se tratar. É verdade isso, Cláudio? Que saúde mental é um tema complexo, difícil de nós conversarmos na sociedade? Bom, obviamente que é um tema complexo, né? Acho que a complexidade já está escrita ali se você observar a própria definição, né, de saúde da Organização Mundial de Saúde, né? A OMS define a saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social. O bem-estar físico a gente entende, né? Como as condições físicas, as condições orgânicas do nosso corpo. O bem-estar social, a gente tem o nosso ambiente, as nossas relações sociais, o nosso trabalho, a cidade que a gente vive, tudo isso, obviamente, incluído dentro desse campo do bem-estar social. E o bem-estar mental, que seria a nossa atitude mental, né? A nossa capacidade de regular as emoções, a nossa capacidade de estabelecer relações sociais, de ter uma visão de mundo saudável. E cada um desses aspectos, ele geraria aqui horas de conversa. Cada um desses aspectos se reveste de uma complexidade muito grande. Então, inicialmente, a resposta para o que você está perguntando é sim, é um assunto complexo. A dificuldade, né? Você falou a respeito de uma certa dificuldade que a gente tem na sociedade de encarar esse tema. Eu diria que isso vem se modificando muito, mas se modificando bastante mesmo. A gente tem uma sensibilidade para o tema, principalmente a partir, eu diria, né, que um marco disso, obviamente, é 2020, né, toda a questão ali do isolamento social por conta da pandemia. Me parece que de 2020 para cá as pessoas se tornaram mais sensíveis, mais conscientes para discutir e para se permitir discutir esse tema. O que significa manter a mente plena de saúde num mundo tão acelerado? O que significa para a gente manter a integridade mental nesse mundo acelerado que a gente está vivendo hoje, Cláudio? Cara, assim, outra pergunta muito bacana também, né? Não sei se a gente deve realmente partir desse princípio, né? Não sei se a gente vai partir desse princípio, se a gente pode partir desse princípio que o problema é esse mundo de hoje. Acho que se a gente historicamente pensa, por exemplo, em quando, né, em que momento que a saúde mental passa a se tornar um tema mais investigado pela ciência, um tema de mais preocupação e o próprio surgimento desses pensadores mais clássicos a respeito de saúde mental. Penso aqui em Freud e seus contemporâneos, por exemplo. A gente vê, a gente entende, a gente percebe que o final do século XIX foi um tempo bastante complexo. Foi um tempo onde as pessoas tiveram também uma grande sensibilidade às questões de saúde mental. Existe, por exemplo, né, pegar outra época histórica aqui, no final da Primeira Guerra Mundial, onde se começa a discutir muito, por exemplo, os casos de estresse pós-traumático. Então é outro tempo histórico, onde havia uma sociedade bem diferente, né, do que a gente vê hoje em dia, e ali também havia uma sensibilidade, ali também haviam problemas de saúde mental bastante complexos. Eu acho que existem desafios específicos para a nossa época. Eu acho que existem questões específicas para a nossa época. Mas, no fundo, me parece que é um tema bastante constante. Acho que é um tema que sempre esteve presente. É bastante interessante essa visão que você está colocando agora para nós, que, segundo dados da OMS, né, Organização Mundial de Saúde,
Em 2025 foram mais de 1 bilhão de pessoas que vivem em condições de saúde mental exigindo expansão urgente de serviços. Perfeito. Em 2019 também 970 milhões de pessoas foram diagnosticadas com algum tipo de transtorno mental, como ansiedade, depressão, que são os mais comuns. Uhum. Tem a questão também do trabalho, né? Diversos diagnósticos como burnout e diversos outros. E agora você está trazendo para a gente uma outra visão, um outro ponto de vista de que isso sempre existiu, na verdade, né? Esse é um ponto de vista, isso sempre existiu. Você veja, por exemplo, né, o que a gente utiliza para diagnósticos, né, qual é o manual que se utiliza para diagnóstico de transtorno mental, de transtornos mentais. Nós temos um manual chamado DSM, Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Parece-me que me falha realmente a memória agora, se está na quinta, se não me engano, é a quinta edição. E o que se observa é uma sofisticação, é um aperfeiçoamento dos critérios para diagnóstico. O que a gente está dizendo aí é que muitas coisas que se entendia de outra forma poderia apenas não atender a esses critérios. O que a gente está falando é que existe uma sofisticação hoje em dia dos critérios, existe uma expansão dos serviços de saúde, uma expansão dos profissionais qualificados a diagnosticar. Então, é meio lógico, né, que cresça também o número de diagnósticos. Há um diagnóstico, por exemplo, hoje que a gente chama de transtorno TOD, né, transtorno opositivo desafiador. É bem possível que uma criança que hoje receba esse diagnóstico, nos anos 70 fossem chamadas apenas de mal educadas ou algo do tipo. E se hoje a gente tem essa categoria diagnóstica e antes não existia, mais uma vez existe uma lógica em um número de diagnósticos mais elevado. Os próprios casos de autismo, os próprios casos de déficit de atenção. É possível, né, que na tua geração você tenha convivido, eu certamente convivi, com colegas de escola que possuíam o que hoje em dia a gente diagnostica como transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. É possível que lá atrás a gente apenas qualificasse essas crianças, esses adolescentes, como dispersos ou tentasse corrigir disciplinarmente o comportamento, sem levar em consideração que aquilo ali poderia já se tratar de um transtorno, né? Poderia já se tratar de algo que prejudicava o funcionamento, o aprendizado, a nossa sensibilidade hoje é realmente bem maior em relação a isso. Por que é tão difícil falar? Eu acho que não respondi exatamente o que você perguntou. Eu trouxe uma visão um pouco otimista, talvez, de que esse é um panorama que está se modificando. Mas se ele está se modificando é porque existia. E ele existia devido a uma série de associações, a uma série de fatores históricos, inclusive. Né? Tradicionalmente se associava, né, transtorno mental, se associava a essas dificuldades emocionais com algo da ordem de uma fraqueza moral, em tempos mais antigos, até mesmo como castigo divino, né? A loucura como castigo divino, como alienação. E por conta, né, desse contexto histórico, a gente trouxe até hoje esse estigma, que, como eu disse, na minha visão otimista, a gente vem modificando. E o que você acha, então, da atual sociedade, se ela está doente emocionalmente ou ela apenas está consciente das suas dores? Eu gostei da pergunta porque ela abre uma questão interessante, né? Você falou doente emocionalmente.
Veja que eu citei há pouco, né, o que o manual que é utilizado, né, a referência que é utilizada para o diagnóstico, né, de transtornos mentais, e não se fala ali em doença. Veja que a gente não usa, né, a gente não está usando a expressão doença, a gente usa a expressão transtorno. Transtorno não é doença. Transtorno é algo que afeta o funcionamento. Então, não cabe, né, a ideia de doença. Embora por similaridade, né, embora por uma série de fatores também, seja um assunto da ordem da saúde, né? Seja um assunto que a gente inclui dentro do campo da saúde. Então, eu acho que as duas coisas, paralelamente. Falando particularmente aqui do meu campo, né, da psicologia, do meu campo, que é a psicologia clínica, eu diria que existem assim, duas grandes categorias de pessoas que buscam a terapia. Em um extremo, nós temos aquelas pessoas que buscam terapia porque tem um diagnóstico, né? Porque tem algo muito próximo ao que nós reconhecemos como um transtorno mental. Elas têm alguma coisa próxima ao que nós reconhecemos, aonde nós reconhecemos critérios diagnósticos que permitem enquadrar no campo de um transtorno mental reconhecido e descrito na literatura científica. No outro extremo, nós temos pessoas que vêm até a terapia porque encontram na terapia um espaço, na psicoterapia, encontram um espaço para reflexão, um espaço para falar das suas relações, para discutir a respeito das suas visões de mundo, a respeito das suas questões internas. E entre um extremo e outro, estamos nós, pessoas que habitam esse planeta e que, como todas as pessoas reais, às vezes transitam um pouco mais para um lado, outras vezes transitam um pouco mais para o outro. E a psicoterapia procura dar conta, né? Procura dar uma resposta, ou antes, né? Até melhor do que dar uma resposta, procura facilitar para que essas pessoas encontrem uma resposta para as suas questões. Sejam elas, como eu disse, mais próximas de algo patológico, ou sejam elas mais próximas das questões do dia a dia.